O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Santuário e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela TV Nazaré, pela rádio web da Basílica. Hoje, dando sequência a essas celebrações bonitas desse período, nós lembramos de um personagem da história do cristianismo fundamental para quem aderiu a Jesus Cristo. Fundamental por quê? Porque é uma pessoa que testemunhou de maneira muito firme tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E não só testemunhou através daquilo que deixou escrito, mas testemunhou com a sua própria vida. João Evangelista. Quando nós escutamos o Evangelho de hoje, e sabiamente a liturgia coloca esse texto da ressurreição, nós entendemos o quanto foi importante o testemunho de pessoas que, humanamente falando, pareciam frágeis. Era um jovem, era alguém que não tinha tanta experiência de vida, mas que, no entanto, teve um privilégio ímpar, um privilégio único. Ele pôde acompanhar Jesus em todas as situações da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, e mais do que acompanhar, ele aprendeu a contemplar a grandiosidade de Deus através daquilo que o Filho de Deus, Deus que se fez carne, foi realizando. E o que é mais importante para nós que vivemos hoje, que estamos aqui na Basílica celebrando essa missa hoje, qual é a coisa mais importante que nós podemos levar dessa festa de hoje, de São João Evangelista? É o exemplo de unidade que João deixou para nós, a unidade dele com Deus, a união dele com Jesus Cristo. Uma união intensa, forte, verdadeira. Aquele que os nossos olhos viram, que nossas mãos apalparam, pegaram, né? Jesus Cristo. Aquele que ele a todo momento colocou como o principal, o primeiro em sua vida. Aquele que transformou completamente a sua maneira de ser e de agir. João deixou um exemplo grande para nós. E nós devemos valorizar esse exemplo se nós quisermos crescer na fé. Nós estamos vivendo um momento em que a gente não pode ser cristão só pela metade. Nós temos que ser cristão realmente de corpo e alma, completo. E é tão importante nós observarmos e contemplarmos o exemplo de João para que as nossas atitudes mudem, a minha e a de cada um de vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Nós temos que aprender essa unidade.
Quando a gente escuta no Evangelho que acabamos de ouvir aquela frase, o discípulo que Jesus amava, nós devemos rapidamente compreender que Jesus amava João porque João se deixou amar por Jesus. E como foi que aconteceu isso? João valorizou a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando esse evangelho hoje, estava pensando as duas situações opostas, João e Judas Iscariotes. Um que aprendeu a amar Jesus em cada situação, em cada momento, mesmo quando Jesus aparentemente estava ali meio cansado, aborrecido com alguma coisa, e ele ali aos pés de Jesus para aprender. E Judas, aquele que sempre desconfiava, que não acreditava no Senhor, que esperava sempre algo a mais. João é testemunha dos acontecimentos bonitos e dos acontecimentos tristes. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, a narração do Evangelho da Sexta-feira Santa, nós contemplamos justamente aquela narração em que ele mostra que Jesus, estando morto, o soldado se aproximou e com a lança feriu o lado de Jesus, e dali saíram sangue e água. Imaginem a tristeza de João quando ele via aquela falta de respeito com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabendo que ali não estava somente um homem, mas Deus que se fez homem. E imaginem também a alegria, como nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, dele quando entrou naquele túmulo vazio, viu e acreditou. Acreditou em quê? Acreditou que Jesus tinha vencido. Acreditou que aquele que foi colocado lá no sepulcro não era um homem qualquer, mas era Deus. E por isso não poderia ficar prisioneiro dentro daquele túmulo. Por quê? Porque ele é o vencedor. E por isso, na hora que ele entra e que olha e vê as faixas de linho jogadas pelo chão, os lençóis por ali, ele vê e acredita. Que exemplo bonito. É o exemplo para nós, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós também sejamos cristãos autênticos, vivamos essa unidade com Deus. Na hora que eu ia entrando aqui na Basílica, na hora que eu ia entrando para celebrar, olhei para o lado e me satisfez muito, me deu uma alegria muito grande ver o quadro da Divina Misericórdia. Porque celebrar São João Evangelista sem lembrar da Divina Misericórdia é deixar a coisa pela metade. Porque foi ele o primeiro a nos falar daquilo que depois Santa Faustina viu: o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus para lavar os pecados da humanidade, para nos reerguer das nossas misérias, para nos dar a esperança que nós tínhamos perdido. Todo o Evangelho de João é permeado desse testemunho da Divina Misericórdia. Divina Misericórdia que alegra a nossa vida. Mesmo quando a gente não está mais acreditando em nada, quando parece que nada tem sentido, olhar para Jesus misericordioso enche o nosso coração de certeza. Nós somos também os seus discípulos amados. Jesus nos ama, gente. E nos ama com amor muito grande. É esse amor que nos impulsiona. É o amor de Deus em nossa vida. É por isso que é tão importante ler o Evangelho e tentar compreender, porque é a partir da compreensão do Evangelho que a gente aprende muitas coisas. Hoje nós somos distraídos por tantas coisas. Às vezes a gente vai numa celebração, numa missa, está uma pregação que serve para nós e a gente está se distraindo. Outro dia eu estava ali vendo uma pessoa que passou a missa todinha no celular. Eu digo, o que significa isso? Escravidão, falta de respeito com Deus, materialismo, falta de fé. Como é que eu posso substituir
suprimir a palavra de Deus por um objeto que, por mais que seja útil, não é para ser usado naquele lugar e naquele momento, né? Mas são as situações de hoje, são os sinais do empobrecimento espiritual dos dias de hoje. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para tudo isso com muita confiança. Esse período do Natal é um período alegre. Por mais que venham as lembranças, as recordações em que se entristeça, nós temos que viver o aqui e o agora. E o aqui e o agora está exigindo de nós o quê? Que nós sejamos discípulos verdadeiros, não discípulos pela metade. Todos nós, eu olho para essa basílica aqui, imagino aqueles que nos acompanham pela televisão, cada um com uma maneira de viver, cada um com um pensamento diferente, cada um com um compromisso diferente na vida, mas todos unidos pela mesma fé. E é o que diz aqui a primeira carta de João, que nós escutamos, a primeira leitura, que fala justamente disso. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso é profundo demais, gente. Então procuremos viver isso na nossa vida. Vivamos esses dias com aquela convicção de que nós não estamos soltos no mundo, mas que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós somos agraciados pela divina misericórdia que veio até nós e está conosco. Outro dia eu achei bonitinho, chegou às minhas mãos uma imagem de um presépio, onde o menino Jesus já tinha os raios da misericórdia saindo do coração dele. É desde o primeiro momento, desde o momento da encarnação, quando Maria e Isabel se encontram, lá naquele encontro bonito, naquele momento em que João Batista percebe a presença do menino Jesus, ele sente a força da misericórdia de Deus que vem para salvar a humanidade, e ele pula de alegria no ventre da mãe, e a mãe fica cheia do Espírito Santo, porque sente essa presença grandiosa da misericórdia de Deus que vem até nós. Não porque nós mereçamos, mas porque de fato Ele é misericórdia. Sejamos firmes na nossa fé e que São João Evangelista nos dê aquela força espiritual que a gente estava precisando para largar aquela moleza, aquela tristeza, aquela indecisão, e para que sigamos firmes nesse compromisso de viver aqui na terra como discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, amparados pela sua divina misericórdia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.